sempre tem algo para nós. E nós nos propusemos a todas as primeiras quartas-feiras do mês, nós temos um culto diferente, não um estudo bíblico propriamente dito, mas sempre tudo que a gente fala acaba sendo estudo da palavra, né? Mas o nosso propósito é chamarmos este encontro da primeira quarta-feira aqui ao nível mais profundo, porque nós cremos que Deus sempre nos leva, sempre nos direciona a nos aprofundarmos mais nas coisas de Deus. Quem foi o acampamento, uma das ministrações que nós fizemos, nós falamos sobre aquele rio que sai debaixo do altar, e Ezequiel foi levado ali para aquele rio, transportado para aquele lugar, e quando ele entra no rio, os primeiros 500 metros, a água dava o seu tornozelo, mas ele andava mais um pouco, e nos próximos 500 metros a água já dava pelo joelho, e o anjo o leva a andar mais um pouco, e a água lhe dava pela cintura. Uma característica, tanto no tornozelo, quanto no joelho, quanto na cintura, nós ainda temos o controle das coisas. Ali nós fincamos nosso pé e nos mantemos equilibrados, né, naquela correnteza. Mas a partir do momento em que o anjo o leva a andar mais um pouco, já não dava mais a água e ele tinha de nadar. Este momento é aquele momento em que nós atingimos em nossa vida espiritual uma profundeza maior. E eu creio firmemente, amados, que Deus nos deseja levar a este nível mais profundo. Se você está caminhando e ainda está no tornozelo a água, que você caminhe mais, busque mais de Deus para essa água chegar até o joelho. Se você está caminhando e a sua água já está até o joelho, já é um crente um pouco mais maduro, em que Deus pode contar com você, ore a Deus e busque mais da intimidade com o Senhor, para que você chegue até a cintura, essa água do Espírito. Ou seja, ali você será um vaso de honra, alguém que é usado por Deus tremendamente na igreja, com os seus dons, com os seus talentos, com a sua unção. Mas se você já caminhou até a água pela cintura, Deus tem mais para você. Amém. Deus tem mais para você. E aí, amados, é o momento em que nós podemos dizer como Paulo: agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então é este o nosso propósito nas primeiras quartas-feiras do mês, de estarmos trazendo uma ministração que nos leve a um nível maior de profundidade. E nesta quarta-feira em especial, nós queremos tratar dos nossos filhos, porque, amados, muitos irmãos e irmãs, muitos pais e mães têm se preocupado com os seus filhos. Muitos pais e mães têm chorado pelos seus filhos. Muitos pais e mães desejam ver os seus filhos mais firmes com o Senhor. Muitos pais e mães se preocupam com a situação do mundo e, consequentemente, preocupam-se também com o futuro dos seus filhos. E nada mais verdadeiro e justo do que nós nos reunirmos aqui e estarmos ministrando sobre os nossos filhos e também orando, intercedendo e peticionando para com eles, a fim de que eles sejam livres de toda forma de mal, que os anjos do Senhor estejam à volta deles e que eles possam viver uma vida que testemunhe realmente uma verdadeira fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias. Esse é um texto introdutório, não será a nossa mensagem aqui, mas para ver o quanto Deus
deseja que a nossa casa seja abençoada. Vamos ler aqui Salmo 127 e 128. São dois salmos bastante curtos, mas ambos falando da importância do lar, da importância dos filhos e como o Senhor deseja abençoá-los. Eu convido o nosso irmão, pastor Jeter, venha aqui à frente, por favor, ao microfone, e o Senhor vai ler então o Salmo 127 e já entra no 128. Acredito que todos acharam. Amém. Amém? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e vejam os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Amém. Amém, né? Vocês viram que bênção é no Antigo Testamento? Quanto mais filhos, melhor, né? Hoje um já está de bom tamanho, né? No máximo 2, né? Raramente a gente vê um casalzinho novo partir para o terceiro, né? Ou quarto, ou oitavo, né? Mas o fato é que lá no Antigo Testamento, filhos são bênção. E o último versículo que foi lido aqui, amados, fala assim: que bênção é ter os filhos dos filhos. Quem aqui já viu os filhos dos filhos? 1, 2, quantos? Pode levantar a mão, isso, né? Ou seja, né? Os que viram os netos. Tem alguém aqui que já viu os filhos dos filhos dos filhos? O seu Álvaro, é só o seu Álvaro? Tem mais alguém? Né? Por enquanto não, né? Nos próximos anos vão aparecer mais aí, né? Em nome de Jesus. Mas agora nós vamos orar ao Senhor, colocando desde já a vida dos nossos filhos diante do altar do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Nós teremos agora, amados, 2 orações ao Senhor, buscando a presença dEle. Nosso irmão Edilson, mais conhecido como abençoado, né? Vai estar orando, abençoando, né? Os nossos filhos e filhas. E depois a nossa irmã Inês também estará orando. Eu vou pedir que os dois venham aqui ao microfone, para que todos nós possamos ouvir e também dizer amém. Amém significa, é isso mesmo que eu quero, né? Então poderemos ouvir e dizer amém a cada palavra. Oremos, irmãos. Santo Deus, Pai querido, bom é estar na tua casa, Senhor. Bom é aprender mais de ti, escutar de ti, Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Pai amado, louvando, engrandecendo, adorando o teu nome, Senhor. Pai, nós estamos aqui com um propósito, Pai querido. Um propósito, Pai amado, de orar pelos nossos filhos, Senhor. De clamar pelos nossos filhos, Pai. Ó Deus, são presentes que tu nos deu, Pai querido. Ó Pai amado, dá-nos sabedoria, Pai amado, para criar nossos filhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido. Ó Deus, que nossos filhos, Pai amado, possam ser atingidos, Pai amado, pelo teu amor, pela graça que vem de ti, Senhor, em nome de
né, com as pessoas que estão ao seu lado. Hino 497, muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas as suas alegrias quando reina no lar doce amor. Vamos aí dividir nossos hinários com as pessoas. Vamos cantar esse hino, que é uma expressão da confiança em Deus, né? Quando Deus reina no nosso lar, quando Deus reina em nossa casa. Muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juntados, se juntados e ramos em flor, surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se usufruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras do ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. E sem falta no lar a saúde, se a doença nos traz amargor, mesmo assim sempre a bênção ajude, quando reina no lar doce amor. Ou seja, quando no nosso lar existe o amor, existe a presença de Deus, existe a confiança, as coisas difíceis passarão. As vitórias serão alcançadas, as doenças serão sanadas e as dificuldades serão superadas. Então, esta é a mensagem deste hino. Quando reina no lugar do sabor, quando Jesus está presente e quando nós confiamos no poder de Deus. Amém. Podemos sentar, amados e amadas. Nós queremos falar nesta noite de um homem não muito conhecido. Quando a gente fala assim, Josué, nós conhecemos. Eu vou falar só do Antigo Testamento. Elias, nós conhecemos. Eliseu, nós conhecemos. Isaías, nós conhecemos. Davi, Moisés. Mas, irmãos, a Bíblia é um livro tremendamente rico. E existem inúmeros personagens que foram usados por Deus tremendamente, personagens que foram instrumentos de bênção e cujas vidas estão registradas também na Bíblia. Entretanto, vamos dizer assim, eles parecem que não são do primeiro time, porque existe o primeiro time, né, que a gente fala mais. Existe aqueles que parecem que são coadjuvantes. Entretanto, diante de Deus, todos têm uma importância muito grande.
e não tem principal e coadjuvante, todos têm uma importância dentro do reino de Deus. Amém. Até mesmo aqueles que são anônimos. Qual era mesmo o nome daquele menino que levou 3 pãezinhos e 5 peixinhos lá para Jesus multiplicar? Como era o mesmo nome dele? Vocês não sabem? Nunca leram? Não, é anônimo, nem não está o nome dele lá. Não tem. Mas imagina, irmãos, lá no céu, quando chega lá, eu quero conhecer esse menino, porque ele abriu mão do seu lanche pessoal, que certamente a mãe dele preparou, e falou assim: leva, cuidado para não perder, e come tudo. E ele entrega para Jesus. E aquele menino, então, ele participa de um grande milagre de Deus. Anônimos. E os anônimos, irmãos, eles também têm a sua importância aqui na palavra de Deus. Mas esse homem que eu vou falar, vamos lá. Quem já ouviu falar de Manoá? Não é Manuel, não. Manoá. Difícil, né? Quem é esse homem? O que esse homem fez de tão importante para estar registrado na palavra de Deus, nas Escrituras? E tem algo muito importante para nos ensinar nesta noite em relação aos filhos. Pois se você não conhece Manoá, eu quero apresentar a vocês Manoá. Abra lá em Juízes capítulo 13. Juízes, Josué, Juízes, Ruth, capítulo 13. É um casal abençoado, ele e a mulher dele. Só que a mulher dele é anônima, não foi registrado o nome dela, mas ela tem uma importância fundamental também. Vamos ficar em pé para a leitura de Juízes 13. Diz assim: todos acharam de um amém? Amém. Tendo os filhos de Israel retornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém lhe disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou ao seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem lhe disse: és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá:
quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Agora, terminamos no versículo 24. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Amém. Amém. Podeis assentar. Eu quero chamar a atenção no final do verso 8. Manoá pede: nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E no verso 12, no final, ele diz: ele pergunta, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Irmãos, Israel, nos dias de Manoá, vivia um período de calamidade e verificou-se um declínio moral e espiritual que acabou levando o povo a desprezar totalmente a palavra de Deus. Mais ou menos como no Brasil, que as coisas que nós vimos passar na TV nesses dias são vergonhosas, vergonhosas, vergonhosas. É para a nação inteira ficar vermelha, face ruborizada. Isso que nós vimos, fora o que nós não vimos. Então, isso mostra, irmãos, o declínio espiritual da nossa nação, que passa ano entra ano, ao invés de melhorar, piora. E era assim que Israel estava vivendo. E aquela deterioração moral e espiritual, ela trouxe por todo Israel. Mas aí nós vemos, havia um homem da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Irmãos, graças a Deus, que sempre no meio de uma calamidade, sempre no meio de uma dificuldade de uma nação, de um povo, de uma família, Deus chama alguém. Deus busca alguém. E muitas vezes, eu enquanto pastor, eu reconheço naquela família que Deus levantou ali uma pessoa. Às vezes é o pai, outras vezes é a mãe, e outras vezes é até um adolescente, um jovem. Mas eu quero dizer que Deus sempre busca alguém para consertar aquilo que precisa ser consertado. Lá em Israel, Deus desejava suscitar, levantar alguém que resolvesse aquela situação. E Deus escolheu Manoá e a sua esposa para ter um filho, e este filho haveria de estar cumprindo aquilo que Deus desejava. Mas havia um problema. Aquela mulher era estéril. Irmãos e irmãs, a geração de filhos no Antigo Testamento, ela é sempre vista como bênção divina. E a incapacidade de gerar filhos era visto como sinal de maldição. E nós vamos encontrar inúmeros casais no Antigo Testamento que passaram por este problema, que passaram por esta situação, vamos dizer assim, para o marido vexatória. E a mulher levava a culpa de ser estéril. Hoje a gente sabe que nem sempre é a mulher, né? Mas naquela época havia essa esterilidade da mulher e sempre era apontado como o problema. Mas o que eu quero dizer, amados, é que normalmente, quando havia uma situação assim,
vezes terminava em divórcio e separação por conta desta situação que a mulher vivia. Mas aqui não. O relacionamento de Manoá com a sua esposa, que não sabemos o nome, era excelente. Manoá e sua mulher souberam superar as adversidades, souberam cultivar um relacionamento harmonioso, souberam dialogar aberta e francamente, e havia respeito mútuo. E talvez foi até por isso que, diante de tantos casais em Israel, Deus envia um anjo para aquele casal. E diz lá que um dia o anjo do Senhor apareceu a ela. Amados, todas as vezes que existem manifestações divinas na Bíblia, indica mudança de história, alteração de circunstâncias. E o anjo diz assim: eis que és estéril, mas conceberás. Irmãos e irmãs, quando Deus se manifesta em nossa vida, quando Deus se manifesta em nosso coração, quando Deus se manifesta em nossa igreja, quando Deus se manifesta em nossa família, é para mudar o que está acontecendo. Amém. É para que aquela situação que aos nossos olhos não teria condições de mudança, as mudanças aconteçam. Porque Deus é assim. Deus é o Deus que age sobrenaturalmente. É um Deus que não está preso às limitações humanas. É um Deus que deseja restaurar, abençoar, colocar a sua mão e trazer felicidade e alegria. E Ele então avisa: você vai conceder. Tão somente guarda-te, para que você não coma, não tome bebida forte, não beba vinho, nem coma coisa imunda. E ele diz que o filho dela, que haveria de ser gerado em seu ventre, também seria assim. É um voto de Nazireu. Eu quero explicar aqui que Nazireu, não confunda com Nazareno, né? Nem fariseu. Nazireu era alguém separado, consagrado, que fazia um sacrifício especial a Deus. Ele devia deixar crescer o cabelo, nunca se haveria de passar navalha sobre o seu cabelo. Sansão foi assim, Nazireu. O profeta Samuel também foi um Nazireu. João Batista também era um Nazireu. Então, ele haveria de ser alguém especial, e a sua mãe, desde aquele momento, também deveria se preparar. E diz aqui, irmãos, que Manoá então orou ao Senhor. Aquele homem, ele era temente a Deus, e ele era tão temente a Deus que ele ficou preocupado com uma coisa: com o quê? Como que eu vou ensinar, cuidar, criar este menino que haveria de nascer? Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que as perguntas de Manoá, as dúvidas de Manoá, também são as nossas. Todos aqueles que já tiveram filhos sabem que num primeiro momento a vida da gente fica de cabeça para baixo, porque o intruso entrou na nossa casa, né? Estava lá o casal vivendo a sua vida normal e tal, tudo tranquilo. De repente, num dia, entra um filho, um bebê na nossa casa. E aí a primeira grande preocupação é:
é alimentação, dar banho, medicação, vacina, caderneta de vacina. Então, num primeiro momento, nós, mães e pais, principalmente os marinheiros de primeira viagem, sofrem muito com isto. Ainda bem que sempre tem uma avó, uma sogra, que vem e fala: você está fazendo tudo errado, não é assim que faz, você vai matar o menino. Então, tem mãe que não quer dar comida, só quer dar o leite, ou tem mãe que já desde o começo quer dar arroz e feijão no bebê, aquelas coisas assim, né? Felizmente, existem as mulheres aí mais experientes, né? Que ajudam, né? Que ensinam os pais e as mães. Mas, irmãos, esse tipo de preocupação é assim no primeiro momento, mas depois essa fase passa, e aí a coisa começa a ficar mais complicada. Ou seja, como eu devo tratar o meu filho? Como eu devo passar as coisas para ele? Como eu devo amá-lo? Como eu devo cuidá-lo? Eu devo soltá-lo mais, devo prendê-lo mais, devo colocá-lo de castigo, devo dialogar. Irmãos, são perguntas que todos nós fazemos. E Manoá tinha essa preocupação: como ele haveria de cuidar do seu filho? Eu creio, amados, que todos nós que estamos aqui nesta noite e que temos filhos e filhas, eu creio que todos nós estamos preocupados. E se não está, deveria estar. Sabe por quê, amados? São tantas circunstâncias adversas, são tantos poderes demoníacos agindo neste mundo, são tantas forças contrárias, e a gente ensina uma coisa em casa, e naquele dia ele volta da escola falando um linguajar que nós não usamos em casa. A criança, quando cresce, passa 1 hora por semana na escola dominical. Se vier à noite, vai mais de 1 hora, 2 horas. Mas ele vai estar em contato com inúmeras forças a semana inteira. E quando não, também na televisão. Não estou dizendo que a televisão só tem coisa ruim. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer, amados, a importância que nós temos como pais e mães para estarmos orando e colocando os nossos filhos e filhas diante das ameaças que eles sofrem diariamente. E não somente isso, nós também precisamos, irmãos, lidar com os seus medos, com os seus fracassos, com as escolhas erradas. E muitas vezes essas escolhas haverão de afetar o resto de suas vidas. E o mundo está aí ameaçador. E eu creio que todo pai e toda mãe está com o seu coração preocupado. Amém, irmãos? É uma realidade. É uma realidade. O fato de tudo estar bem hoje não significa que amanhã estará. Coisas podem acontecer nesta caminhada que fogem da nossa alçada, do nosso cuidado. E às vezes a gente até se sente culpado quando acontece algo, e a gente diz assim: poxa, eu estava lá para impedir. E realmente a gente não vai estar mesmo. É impossível nós estarmos 24 horas. Às vezes nós vemos um caminhar do nosso filho que não nos agrada muito, e aí a gente também se sente culpado. Quem é que nunca se perguntou assim: onde foi que eu errei?
Onde foi que eu errei? Poxa, será que eu fiz tudo certo? Será que eu não fiz? Mas irmãos e irmãs, nós também somos falhos e falhas. Eu também tive meu pai e minha mãe tementes a Deus. Mas quer saber de uma coisa? Eles também erraram. E quer saber de uma coisa? Você também erra. Você também erra. Mas é assim mesmo, nós estamos aprendendo. Nós somos seres em formação. Eu tenho um filho só, mas se eu tivesse um segundo, eu ia mudar muita coisa. Viu, Rose? Uma segunda. Né? Mas, irmãos e irmãs, o fato é que nada será fácil nesse caminhar. E Manoá expressou para o anjo: nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Que homem responsável, que pai cheio de temor a Deus. Ele sabia que era o anjo do Senhor, ou seja, aquele enviado diretamente de Deus. Então eu quero saber de Deus o que eu preciso fazer. Certamente hoje nós temos psicólogos, terapeutas, professores, pessoas que vão nos ajudar nesses ensinos. Mas eu quero dizer, amados, acima de todos eles está o que Deus deseja que a gente ensine. É isto que nós precisamos fazer. Nessa noite, todos nós queremos o melhor para os nossos filhos. Todos nós estamos aqui. Amém. Todos nós desejamos que os nossos filhos caminhem com o Senhor, vivam no altar de Deus. Mas nós temos responsabilidades neste caminhar. Nós queremos que os nossos filhos tenham saúde física, mas também saúde psíquica e saúde espiritual. Lá no livro de Isaías diz que Deus está procurando pessoas, chamando pessoas para serem reparadoras de brechas. E nesta noite eu quero dizer, amado e amada, que o que não falta são rachaduras, quer em nível pessoal, quer em nível familiar. E o reparador de brechas é alguém que vai estar primeiro reparando-se a si mesmo naquilo que precisa ser reparado. E ele também vai estar reparando brechas que naquela família, que na sua família, as coisas não estão caminhando bem. Eu consigo reconhecer aqui em nossa igreja muitos irmãos e irmãs, muitos pais e muitas mães que são verdadeiros reparadores de brechas. Irmãos e irmãs, pais e mães, avós e avós que estão aqui, o Senhor está chamando você para se colocar naquela brecha e reparar aquilo que não está bem. Cabe a você, irmão, cabe a você, irmã, orar constantemente pelo futuro do seu filho, pelo seu caráter, por suas escolhas pessoais, pelos amigos, que sejam amigos que ajudem e não amigos aparentes que vão trazer problemas. Talvez nesta noite nós estejamos precisando orar por alguns dos nossos filhos que estão vivendo em rebeldia. E quando eles vivem em rebeldia, as consequências nunca são boas.
Porque se eles não estão se colocando em submissão a você, pai, e a você, mãe, e estão querendo fazer o seu próprio caminho, sem ouvir o pai, sem ouvir a mãe, e o que é pior, sem ouvir a Deus, então é hora de nós nos colocarmos na brecha, reparadores de brechas. Deus não está se agradando disso. E se nós já usamos todos os instrumentos possíveis, quer falar, quer dialogar, quer mostrar, quer dar exemplo, e não está funcionando, é hora de colocar o nome dele no altar do Senhor. O nome dele ou o nome dela. Talvez alguns aqui precisam orar para que Deus tire a tristeza do seu filho ou filha. E muitas vezes, amados irmãos e irmãs, como é duro para um pai e para uma mãe ver o seu filho triste, a sua filha triste, por coisas que estão fora do nosso alcance, por coisas que eles estão vivendo e não está dando bem, e eles estão decepcionados, frustrados, e você olha na vida dele, no rosto dele ou dela, uma tristeza. Hoje é dia de orar pelo seu filho, para que Deus tire a tristeza dele. Também alguns talvez precisem orar pelos seus filhos, para que Deus tire os medos. Sabe, amados, nós precisamos criar os filhos para que eles enfrentem a vida, mas às vezes a gente protege tanto, que eles, ao invés de desenvolver coragem, desenvolvem medos, e aí tem muita dificuldade em enfrentar a vida, porque a gente sabe que quando um bebê nasce, ele depende 100% de nós, 100%, senão ele morre. Mas quando ele já tem 10 anos, ele já não depende 100%. 10 anos já se vira muito bem, né? O Ravi, quantos anos o Ravi tem? 10 anos, já se vira muito bem, já não é mais 100%, é 50%. Quando tiver 16, ele já acha que é 100% bom. Mas você sabe que ainda falta um pouco. Mas quando ele já tem 18, 19, 20, ele precisa sair para a vida. E às vezes os medos estão impedindo. E isso, irmãos, não é bom para eles. Pai e mãe fica feliz, ah, que bom, está aqui perto do lado do papaizinho e da mamãezinha, tem 29 anos, 35. Não, isso não é legal. Não foi para isso que Deus fez. Então posso até estar falhando nisso aí e não dei suficientemente coragem para ele enfrentar. Talvez outros pais e mães precisem orar hoje pelas más escolhas dos filhos. A gente ensina, a gente mostra na Bíblia, a gente faz, e quando você vê, faz cada escolha, né? Às vezes basta uma só para bagunçar toda a vida dele. Então, irmãos, nós precisamos orar, sermos reparadores de brechas, colocarmos na brecha contra as más escolhas dos nossos filhos. Eu também quero dizer aqui, para finalizar este momento, que nós precisamos orar, e aqui é o que eu mais me dou em relação aos filhos de todos os irmãos e irmãs, sermos reparadores de brechas dos filhos que estão vivendo afastados de Deus. Eles acham que está tudo bem, porque tem o seu emprego, porque tem o seu estudo, porque tem saúde, porque, enfim, tem uma certa autonomia, e isso sobe na cabeça, e mais ou menos lá dentro deles estão dizendo assim: olha, eu não
preciso tanto de Deus assim, não. É um dos maiores enganos que os nossos filhos podem ter. E eu quero dizer, amados, que se há algo que pai e mãe precisa orar todos os dias do ano, 30 dias por mês, 365 dias no ano, é para que o seu filho volte ao caminho do Senhor. Amém. É preciso que ele caminhe nos caminhos do Senhor. Manoá se preocupou muito com isto. E nesta noite, amados, nós desejamos estar colocando os nossos filhos diante do altar do Senhor. Quem aqui tem filhos e filhas? A grande maioria. A grande maioria. E os que não têm são filhos, né? São filhos. E são pessoas que certamente os seus pais e mães estão orando por você. Nesta noite, então, amados, nós queremos colocar no altar de Deus a vida dos nossos filhos. Queremos ser reparadores de brechas. Queremos pedir, Senhor, o que eu preciso fazer? Manoá teve essa humildade. Às vezes, irmãos, nós falhamos quando achamos que sabemos, porque já temos uma certa idade, porque temos experiência. Não. Todos nós precisamos buscar em Deus direcionamento. Amém. Assim como Manoá. Eu vou dar agora. Cadê a Lígia? Lígia, você já cortou os seus papeizinhos? Já, por favor, vem aqui. Então eu vou te dar metade. Você vai distribuir para cada pai e mãe. Dá mais um pouquinho, mais um. Pronto, agora está certo. Agora é pá. Jaqueline, distribua um para cada um. Assim, seu pai e a mãe, o pai pega um papel e a mãe também pega um papel, tá? Vocês vão ver que eu coloquei o nome da mãe. Nome da mãe ou do pai, né? Então o Pedrinho está ali, por exemplo, o nome da mãe que serve Pedro, né? Que a gente sabe que aqui é o pai, né? E coloquem os nomes dos seus filhos. Se é um, põe um, se são dois, se são três, né? Coloquem os nomes dos seus filhos. Inês, pega a caneta para a gente, por gentileza, né? Eu até esqueci de pedir. Eu já passo minha caneta aqui. Quem tiver caneta, por favor, esteja ajudando. Oi. Sim? Alguém me chamou? Oi? Sim. Amém? Já chegou lá ao fim, todos? Você que já escreveu o nome, o seu nome, e o nome, sim, por favor, o nome do seu filho ou filha, não foi? Você já vem aqui à frente, dobre apenas uma vez, faça uma dobra no meio e deposite aqui nessa caixa. E fica aqui à frente, né? Você pode depois aqui e vai para o canto até todos poderem vir.
Sérgio, toca para nós aquele cântico. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Pode se virar para cá, mas voltar, né? Com todos que já. Vamos cantar. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu real, seu amor é real. Sua paz gozarei, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Ó Senhor, quando nós marcamos um encontro contigo, e o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor vem para anunciar mudanças, o Senhor vem para anunciar coisas novas e boas. Nós estamos aqui enquanto pais e mães, e talvez o coração de muitos pais e mães estejam entristecidos, porque estão vendo seus filhos tristes, estão vendo seus filhos às vezes andando em rebeldia, estão vendo seus filhos se afastando dos caminhos do Senhor, estão vendo seus filhos paralisados pelo medo, estão vendo seus filhos com amizades que não são boas. Ó Deus amado, quantas situações esses pais e mães estão vivendo, e estão aqui para dizer: Senhor, o que eu preciso fazer? Ó Deus amado, Tu revelaste para Manoá e para sua esposa o que eles deveriam fazer. Deus amado, revela para nós também. Senhor, não deixe nenhum pai, nenhuma mãe sem resposta. Senhor amado, esteja mostrando o que esses pais precisam fazer, se precisam dialogar mais, se precisam estar mais, se aproximando mais do filho ou da filha, se precisam adverti-los mais. Mas uma coisa eu sei: nós precisamos orar mais. Sim, ó Deus, nós estamos aqui para dizer: queremos ser pais e mães que oram pelos seus filhos, porque pais e mães de joelhos, os filhos estarão em pé. Portanto, Senhor, nesta noite, queremos iniciar um tempo de oração, de intercessão pelos nossos filhos. Todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite, coloque os seus filhos diante do Senhor, até você vê-lo nos caminhos de Deus, até você vê-lo no altar do Senhor. Sim, ó Pai, porque é uma promessa que o Senhor tem para nós, que os nossos filhos e filhas permaneceriam neste caminho, ao ouvirem desde pequenas o caminho que o Senhor ensinou para nós. Portanto, Deus, nesta noite, pais e mães que estão aqui, nós queremos chamá-los de pais
e mães de oração, que vão colocar, que não vão dormir sem apresentar o nome do seu filho e da sua filha diante de Deus. Pais e mães que não vão sossegar enquanto seus filhos não voltarem para os caminhos do Senhor. Não sossegue, meu irmão, não sossegue, até Deus cumprir essa promessa de que Ele possa, de que Ele volte, de que eles voltem para este caminho. Ó Deus amado, nós somos responsáveis por eles. Manoá temeu, Manoá buscou instrução, e neste momento nós queremos ser como aquele pai que está buscando em Deus direção. Talvez você já fez tudo o que achava que devia ter feito, mas agora você vai fazer obedecendo às ordens de Jesus. Em primeiro lugar, comece a orar e Deus vai mostrar para você qual é o caminho, qual é o gesto, a palavra, a postura que você deve ter de hoje em diante em relação ao seu filho. E já pode dizer para eles: filho, eu estou orando por você, eu estou orando por você, para que a sua vida seja uma vida totalmente submissa ao nosso Pai do céu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, vejam só, nesse papel está escrito assim: como família de Deus. Bom, antes eu coloquei, né? Hoje precisamos de pais e mães que ousem interceder pelos seus filhos e que jamais abram mão de vê-los no altar do Senhor. Não sossega não, não sossega, é seu dever orar pelos filhos. Como família de Deus, desejo me colocar aos pés do Senhor para orar, interceder, suplicar pela vida de nossos filhos. Comprometo-me neste ano a colocar diariamente o nome de meu filho diante do altar. Mas agora você também terá uma outra tarefa. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. E você vai ajudar alguém nesta tarefa. Porque você vai pegar desse papel aqui e vai colocar na sua Bíblia, para que todos os dias você se lembre de orar por essa pessoa. Pastor, durante quanto tempo? O ano inteiro. E de repente, amado e amada, é você que vai ser o reparador de brecha na vida da filha ou do filho daquele irmão. Vai ser a sua oração que vai abençoar. Lá no céu nós vamos saber. Talvez aqui não. Bom, Deus pode revelar para nós quem foi. Mas como é importante saber que tem alguém orando pelo Danilo. O Beto sabe que tem alguém orando pelo Felipe, né? Pelo Guilherme e pela Giovana, pelo nosso querido lá, o Vinícius, e assim por diante. Você já está orando, mas agora o Senhor te deu também um outro filho, um filho espiritual. E na Bíblia nós vemos Paulo, por exemplo, chamando Timóteo de filho espiritual. Como é bom ter filhos espirituais. Quando nós não temos filhos espirituais é porque nós somos estéreis. A esterilidade no Antigo Testamento, no Novo Testamento, não é mais o fato de o ventre não poder se tornar mãe. Esterilidade no Novo Testamento é não ter filhos espirituais. O Senhor está te concedendo hoje. Você vai orar por ele. Amém, amados? Então todos que escreveram um nome vai pegar um papel, né? Então vai pegar, pode passar aqui né? Se você pegou se você fez um papel, você pega um nome. Vamos terminar. Enquanto isso, vamos cantando.
Um aqui, ainda tem dois. A Silvia no segundo, falta um. Alguém que escreveu, né? Mas ainda